Boa noite, queridos irmãos. Que a doce paz do Mestre Jesus esteja com todos nós. Mais uma vez, nós queremos agradecer a esta casa pela oportunidade do trabalho e do estudo. E mais uma vez, nós estamos trazendo, a pedido da casa, um tema do Evangelho de Jesus. Especificamente do capítulo 23, quando nós falamos da estranha moral. Na verdade, esse texto do Evangelho de Jesus há que ser bem trabalhado, bem estudado e bem interpretado, para que nós possamos entender aquilo que parece ser tão estranho, tão contraditório nas recomendações de Jesus. E nós gostaríamos de iniciar dizendo da grande missão de Jesus como a segunda revelação de Deus aos homens. Talvez até hoje nós tenhamos um pouco de dificuldade de compreender a extensão, a magnitude das mensagens do Cristo. E não foi diferente naquela sua época. Por isso não muito entendido. Se não vejamos, o povo daquela época, principalmente o povo escravizado, eles esperavam esse Messias prometido como um verdadeiro rei. E Jesus nasce numa manjedoura. Aos 18 anos, acreditando sua mãe, que ele estivesse acompanhando a caravana onde Jesus estava. Jesus estava dialogando com os doutores da lei. Quando se esperava que Jesus viesse trazer uma espada para que pudesse romper com todo o domínio dos romanos sobre os judeus, Jesus prega amar os inimigos, perdoar as ofensas. E ele diz: bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Jesus trouxe a mensagem de retribuir o mal com o bem. Ele disse: bem-aventurados os aflitos. E quando se esperava na cruz que Jesus soltasse todo o seu poder e eliminasse todos aqueles inimigos, ele diz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Parece uma verdadeira contradição para aquele povo do Messias, do libertador, do rei que eles esperavam. E ainda mais, eles esperavam que Jesus reunisse um exército forte para acabar com o domínio do Império Romano. E o que ele fez? Ele reuniu pescadores, homens simples. Será mesmo que diante de tudo isso, Jesus foi contraditório? Será que Jesus não cumpriu
a sua missão, porque naquela época, e mesmo hoje, nós não compreendemos ainda o tamanho e o significado da mensagem do Cristo para nós. Nós ainda achamos que o Cristo veio com a sua mensagem nos dizer de coisas materiais, quando nós sabemos que toda a mensagem do Cristo se reveste de espiritualidade. É atemporal. Ele fala ao espírito imortal que somos todos nós. Evidentemente que ele usou aspectos materiais para que as pessoas pudessem entender naquela época, e nem sempre ele foi entendido, de que ele dizia das coisas perenes, das coisas do Espírito. Portanto, Jesus não foi contraditório. Nós é que não entendemos a sua missão. Nós é que não entendemos a sua mensagem. Porque foi uma mensagem e é uma mensagem de paz, de amor. Então, aqueles que esperavam um guerrilheiro, um combatedor armado, se decepcionaram perante os próprios judeus. E nós sabemos que Jesus era judeu. Ele não foi compreendido, porque esperavam dele um guerreiro. Esperavam dele que ele tivesse a arma em punho, a espada em punho, para defendê-los. E ele trouxe o amor. Então a nossa reflexão hoje é desse capítulo 23, itens de 4 a 6, que fala sobre essa estranha moral. E nós vamos ver que Kardec, ele faz uma divisão desse texto em 4 itens. Um deles nós vamos abordar aqui nesta noite. A estranha moral, Kardec divide em 4 itens, são odiar os pais, abandonar pai, mãe e filhos, que é a nossa reflexão desta noite, deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos, e o último item, não vim trazer a paz, mas a divisão. Em algumas traduções, a espada. Na verdade, se nós fizermos uma avaliação ou um estudo superficial deste capítulo, realmente é uma estranha moral. Mas, se nós aprofundarmos um pouco mais, nós vamos ver que tem atrás dessas palavras de Jesus algo muito maior. Porque se toda a mensagem de Cristo foi a mensagem da paz, do amor, da concórdia, como ele ia nos dizer para odiar os nossos pais? Como ele ia dizer para que nós abandonemos os pais, os filhos, as mães? Como que ele ia dizer para que nós deixássemos aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos? E como ele iria dizer que ele não veio trazer a paz, mas a divisão. Então, cabe a nós o estudo mais aprofundado dessa mensagem do Cristo, para que nós possamos entendê-la. Então, nós vamos fazer a leitura desse texto que fala para nós de abandonar pai, mãe e filhos. Está nos itens 4, 5 e 6, em relatos feitos por Mateus e Lucas. Diz o seguinte: aquele que houver deixado pelo meu nome
sua casa, os seus irmãos, as suas irmãs, ou seu pai, ou sua mãe, ou sua mulher, ou seus filhos, ou suas terras, receberá o cêntuplo de tudo isso e terá por herança a vida eterna. Esse é um relato de Mateus, capítulo 19, versículo 29. E o outro relato é: então disse-lhe Pedro: quanto a nós, vês que tudo deixamos e te seguimos. Jesus lhe observou: digo-vos em verdade, que ninguém deixará pelo reino de Deus sua casa, ou seu pai, ou sua mãe, ou seus irmãos, ou sua mulher, ou seus filhos, que não receba já neste mundo muito mais, e no século vindouro a vida eterna. Esse é um relato de Lucas, capítulo 18, versículos 28 a 30. E o último item é o seguinte: disse-lhe outro: Senhor, eu te seguirei, mas permite que antes disponha de tudo o que tenho em minha casa. Jesus lhe respondeu: quem quer que, tendo posto a mão na charrua, olhar para trás, não está apto para o reino de Deus. Isso aí nós encontramos no relato de Lucas, capítulo 9, versículos 61 a 62. Vale uma profunda reflexão acerca da fala de Jesus. Porque se nós não entendermos o que Jesus quer nos dizer com estas palavras, aí nós podemos acreditar que é uma grande contradição na mensagem de amor que Jesus nos trouxe. Alguns estudiosos consideram vários aspectos desta mensagem que podem servir para a nossa reflexão. Nós vamos fazer uma leitura do que Allan Kardec comentou sobre esta passagem, quando ele diz o seguinte: não temos, aliás, sob as vistas, a aplicação dessas máximas no sacrifício dos interesses e das afeições de família aos da pátria. O Kardec, ele faz uma ressalva que muitas vezes o nosso apego aos familiares é tão grande que nós não admitimos estas palavras de Jesus. Como que um filho vai abandonar um pai, uma mãe? Como que os irmãos vão se separarem? Como que eu vou me dispor dos meus recursos, das minhas terras? E o Kardec faz uma comparação, que nós damos um valor extraordinário quando um filho nosso vai servir às Forças Armadas para defender o seu país. E ele faz uma pergunta: não seria também esse o caso? E ele continua: censura-se porventura aquele que deixa seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua mulher, seus filhos, para marchar em defesa de seu país? Se nós aceitamos isso, por que nós não aceitamos que alguém deixe a sua casa, a sua família, para estar com Jesus, para estar trabalhando na seara de Jesus? E ele continua: não se lhe reconhece, ao contrário, grande mérito em arrancar-se as doçuras do lar doméstico aos liames da amizade para cumprir um dever? Não impõe a lei à filha a obrigação de deixar os pais
para acompanhar o esposo? E ele conclui esse item dizendo o seguinte: nem por isso, entretanto, as afeições se rompem. Então é muito importante que nós façamos uma avaliação, uma interpretação mais aprofundada desse ensinamento. Quando Jesus fala isso, ele quis nos dizer, ele quis nos orientar, nos aconselhar sobre o apego. Muitas vezes, ao invés do amor, nós temos o apego. Isso acontece comumente nas famílias. Comentava com meu amigo, quando vínhamos para cá, que muitas vezes um casal não se separa em momento algum. Às vezes chega numa sala como essa aqui para assistir uma palestra, se não tiverem que sentar juntos, talvez nem assistam a palestra. A pessoa sai para ir em um determinado lugar, tem que ficar ligando, tem que ficar avisando. Isto não traduz no amor, traduz no apego. Então, quando nós não queremos que os filhos saiam de casa, quando nós não queremos que os nossos pais se ausentem do lar, isso é mais do que uma demonstração de apego do que de amor. E esta é a recomendação que Jesus nos faz sobre o apego que nós temos às coisas. E ele faz essa referência de uma forma tão profunda em nós, porque fala da família. Mas quantas outras coisas nós somos apegados e não renunciamos a elas por esse apego? Porque o amor liberta. O amor cria asas para as pessoas voarem. Eu tenho uma filha, me desculpem falar algo pessoal, mas eu tenho uma filha que formou em Direito. Hoje ela está fazendo pós-graduação em Lisboa, Portugal. E ela nunca tinha saído de casa. Eu moro em Lusiânia, o máximo que ela fazia é estudar aqui em Brasília. E no dia que nós fomos nos despedir no aeroporto, ela me deu um abraço, um beijo e disse: papai, eu te amo muito. E eu falei: justamente por eu também te amar muito que você está indo. Porque na verdade o amor liberta. Muitas vezes os pais fazem tudo pelos filhos. E muitas vezes nós falamos: eu estou criando meu filho para o mundo. Nós fortalecemos essas asas dos nossos filhos. Damos a eles recursos, condições, educação, instrução. E quando eles vão bater essas asas que nós fortalecemos, nós vamos lá com a tesourinha e cortamos. E não deixamos os nossos filhos voarem. E de uma forma geral acontece conosco. Quantos projetos individuais nós desprezamos, nós abandonamos, nós deixamos para lá por causa daquele ou daquela que está ao nosso lado. É desse desapego que o Cristo vem falar. E ele foi até um pouco mais longe para nós nos desapegarmos das posses materiais. Quando ele falou, abandonar as suas terras. E hoje nós nos apegamos muito às nossas posses, às nossas propriedades, que na verdade não são nossas. Quando Cristo nos disse isso, Ele só estava nos recomendando para que nós não nos sentíssemos donos do que não somos, donos daquilo que não temos. Porque o sofrimento realmente é muito grande com relação a isso. Tanto é assim que nós vemos aí, às vezes, uma família numa situação financeira regular, ou às vezes até com grandes recursos, e de uma hora para outra a coisa desanda e passa a ter grandes dificuldades. Porque essas coisas materiais não são nossas. O próprio Cristo disse, são empréstimos divinos
para a nossa construção, para o bem. Nós precisamos dessas coisas materiais, evidentemente, mas não no excesso, só o necessário. Então, quando ele disse de abandonar, ele nos falou de algo muito sensível a nós, de algo que poderia nos chamar a atenção de uma forma muito contundente, que ele falou da família, ele falou da mãe, do pai, do filho, da irmã, do irmão. São pessoas que estão muito ligadas afetivamente umas às outras. Mas só que essa ligação tem que ser pelo amor, porque somente o amor constrói. Somente o amor constrói. Nós vamos ver na obra de André Luiz Nosso Lar, e especialmente no filme, quando em determinado momento o André Luiz está naquela praça, parece-nos que é um domingo, não é? Músicas maravilhosas, e um espírito diz a ele, reunido com sua família em torno daquele lago, e fala assim: André, André. E André olha para ele e fala: isto aqui é o amor. Porque somente o amor nos liga para sempre. Então essa mensagem de Jesus, que foi sempre a mensagem do amor, está muito reforçada nesta passagem evangélica, quando ele fala de abandonar. De abandonar aqueles hábitos antigos nossos, aqueles hábitos velhos. Nós podemos ter hábitos, sim. Hábitos são maneiras de viver. Mas nós temos os hábitos bons e os hábitos não tão bons. Então, quando ele nos pede, nos aconselha a abandonar, e nós ficamos com a tradução que nós lemos aqui, abandonar, ele quer dizer para nós renovarmos nos nossos hábitos, deixar aquele homem velho, deixar aquele homem carcomido pelos séculos e nos transformarmos num homem novo, numa pessoa nova. Deixar que essa luz que está em nós brilhe para a nossa felicidade. É o desapego até desse homem velho. Nós vamos lembrar aqui de Paulo, quando teve aquela grande transformação na entrada de Damasco, e que Paulo resolve dar uma guinada em sua vida, que passou de perseguidor ao divulgador da mensagem do Cristo. Tem um determinado momento que ele se sente na obrigação de ir conversar com seu pai, de buscar o seu pai, que era um fiel cumpridor da lei de Moisés. E Paulo chega diante do seu pai com todo o respeito e se coloca diante do pai com essa nova mensagem, com essa nova revelação, com esse Cristo que ele conheceu, com o carpinteiro, como Jesus era chamado. E o pai, vendo aquela transformação, não foi capaz de compreender esta nova mensagem da qual Paulo tinha se inserido e era portador. E o pai, muito contrariado, expulsa o filho de casa. Não aceita o filho. E Paulo sai muito chateado, porque era um amor muito grande ao seu pai. Mas ele não podia continuar vivendo com o pai. Ele tinha uma outra missão. E que bom que ele foi, porque nós estamos aqui hoje reunidos por esse motivo. A grande divulgação da mensagem do Cristo
feita pelo apóstolo Paulo. Então vejam que Paulo saiu, abandonou com o coração partido, não porque estava deixando o seu velho pai, foi pelo pai não ter compreendido a sua transformação, não acreditou naquela sua transformação. Então o nosso desapego às coisas do mundo. Eu sei que talvez nos momentos atuais fica muito difícil de dizer esse desapego, porque a corrida que o homem faz na atualidade é para o poder, para a aquisição material, para o seu bel prazer, para a sua sensualidade, para a sua satisfação. Que o próprio Cristo não condenou, desde que estritamente dentro daquilo que nós necessitamos. Eu sempre digo que o que nós sofremos pelo que nós não temos ainda é muito grande. O que nós sofremos pelo que está por vir amanhã, e nós nem sabemos se vem, é muito grande, porque há uma ansiedade de conquistas. Nós não temos ainda a sensibilidade, não temos ainda essa percepção das coisas espirituais. Evidentemente que falando aqui agora, todos nós estamos imbuídos desse propósito, dessa compreensão. Mas dificilmente nós sustentamos isso com tanta integralidade quando nós estamos no nosso dia a dia. Quando necessitamos da paciência, da compreensão, da indulgência, do perdão, da prática do amor dentro do núcleo familiar. Nós temos grandes dificuldades. E nós vamos buscar no livro Caminho, Verdade e Vida, ditado pelo Espírito Emmanuel a Chico Xavier. O Espírito Emmanuel é o grande intérprete do ensinamento do Cristo. Nós temos essa coleção do Espírito Emmanuel que ele traduz, que ele interpreta para nós essas passagens do Evangelho. E nós vamos ver aqui, na lição 154, ele denominou de renunciar, que é a proposta que o Cristo fez. Quando interpretaram a mensagem do Cristo, quando traduziram essa mensagem por abandonar, os estudiosos dizem que não é totalmente um termo abandonar. E o Emmanuel trata como renunciar. E ele comenta o seguinte em Mateus, que nós vimos aqui, 19, 29, e que nós vamos repetir. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Vejamos qual foi a interpretação que o Espírito Emmanuel deu para essa passagem que nós estamos aqui refletindo. Diz o Espírito: neste versículo do Evangelho de Mateus, o Mestre Divino nos induz ao dever de renunciar aos bens do mundo para alcançar a vida eterna. A necessidade, proclama o Messias, de abandonar pai e mãe, mulher e irmãos do mundo. No entanto, é necessário esclarecer como renunciar
esclarecer como nós devemos renunciar a esse pai, a essa mãe, a essa mulher e a esses irmãos do mundo. E o Espírito Emmanuel continua. Jesus explica que o êxito pertencerá aos que assim procederem por amor ao seu nome. Por amor ao seu nome. À primeira vista, o alvitre divino, quer dizer, a notícia divina, parece contrassenso. Foi aquilo que nós falamos no início, daquilo que nós, sem conhecermos em profundidade o ensino de Jesus, nós achamos que é contraditório. Porque viveu num mundo muito materialista, esteve entre nós e está entre nós com grandes dificuldades de abandonarmos essas questões materiais. E nesse determinado momento, o Espírito Emmanuel fala o seguinte: observemos, portanto, o que representa renunciar por amor ao Cristo. É perder as esperanças da terra e conquistando as do céu. Então, que Jesus, no seu amor imenso por todos nós, possa nos auxiliar nesse processo. Primeiro, de autoconhecimento. Sabemos quem nós somos. Segundo, nos ajudando à compreensão dos seus ensinos. Porque o Evangelho de Jesus é o roteiro para a nossa felicidade. Independentemente de como está o mundo, quais são as exigências do mundo para conosco, o Evangelho de Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. E que nós consigamos compreender tudo isso para a nossa felicidade. Uma boa noite a todos, a nossa gratidão pelos ouvidos que nos ouviram e que Jesus nos abençoe sempre.